Aleluia! Hoje é 6 de dezembro. João 6, o próprio Jesus diz: as palavras que vos tenho dito são espírito e são vida. Mas há entre vós descrentes, porque Jesus sabia os que não criam e quem iria traí-lo. Meu Deus, essa palavra confirma o que está escrito em Salmo 139, que Deus conhece todas as palavras que ainda não chegaram à nossa boca, que Ele sonda-nos e que nos conhece por inteiro. A Ele nós não podemos enganar. E por que também existe tantas pessoas dentro das igrejas por aí que não são transformadas, que não têm uma vida mudada pelo poder da palavra? Porque na verdade muitos líderes estão pregando mensagens ensaiadas, mensagens neutras, que não confrontam, que não exortam, que não ensinam o verdadeiro caminho para as pessoas. E se a essência do evangelho não é pregada, não há libertação e transformação. Então busque conhecer o verdadeiro evangelho de Jesus. Jesus está dizendo nessa palavra: a palavra que vos tenho pregado, ensinado, ministrado são Espírito. São Espírito. Espírito de Deus. Espírito Santo. A presença de Deus em nós, ou seja, vai nos reavivar, vai nos restaurar, vai nos transformar pelo Espírito. São Espírito. Depois ele diz, as palavras que tem pregado são vida. E quantos, na verdade, têm vida hoje em Cristo? Vida, transformação, libertação no corpo, uma vida completamente liberta, transformada pelo poder de Jesus Cristo. Mas sabe o que está acontecendo? As pessoas na verdade são só frequentadoras de igrejas. O que nós estamos mais vendo nesse tempo, literalmente, foi Deus que falou isso para mim. São igrejas inchadas, igrejas cheias de pessoas, mas de pessoas vazias, que ouvem o evangelho, mas entra pelo ouvido e sai pelo outro. Quantos, meus amados, vocês conhecem tidos por aí como cristãos e que você vê sair da igreja e depois está num barzinho dançando pagode? Sai da igreja, depois vai para a prostituição. Sai da igreja e vai fumar maconha, vai cheirar cocaína. Sai da igreja e vai fazer TikTok com palavrão, com imoralidade, com indecência. Até digo, se você encontrar algum crente desse por aí, dá uma chamada nele e diga assim para ele: meu querido, vá criar vergonha na cara. Como é que você se diz crente, saiu da igreja agora e está vivendo uma vida errada e está fazendo isso aqui que não é próprio de um crente? Um crente verdadeiro não anda na prática do pecado. Mas sabe por quê? Tudo isso porque essas pessoas nunca permitiram com que essa palavra, que é espírito e vida, entrasse de verdade na vida delas. Elas se conformam dizendo: eu faço parte de uma igreja. Mas eu quero te dizer com muita firmeza, são esses muitos que fazem parte da igreja que vão para o inferno, porque não tiveram um verdadeiro encontro com o Senhor. Se der uma espremida na maioria das igrejas que tem por aí, se ficar 20% de pessoa que seja fiel, que anda em santidade, vai ser muito. E são esses que Jesus também disse: muitos são chamados e poucos serão escolhidos. Não esqueça, João 6, leia tudo. Aí na continuidade do texto diz: porque Jesus sabia quem não cria nele e quem iria trair. Escute, Jesus sabe quem não crê nele. Jesus sabe quem não é crente de verdade. Jesus sabe quem não anda em santidade, quem não é fiel, quem não paga preço, que não anda segundo a palavra. Ele sabe. Salmo 139 diz que a palavra ainda não chegou na nossa boca, ele já conhece todas elas. Se nós fizermos a nossa casa no mais profundo abismo, ele estará. Se tentarmos nos esconder em qualquer lugar, ele diz: a mão do Senhor estará lá. Então ele está dizendo: ninguém se esconde de Deus. E o que faz as pessoas acharem que viver no erro, no pecado, na mentira, sendo causa de tropeço, impedindo alguém de ser salvo de verdade, que Deus não vai pedir contas para você? Ele vai sim. Vigia, crente. E sabe qual é agora a parte pior de tudo? Por que as pessoas não mudam? Por que as pessoas não são transformadas? Por que as pessoas não são libertas? Porque os pastores, bispos e apóstolos, a maioria, não prega a essência do evangelho. Não prega o evangelho que confronta o pecado,
não prega o evangelho que ensina a verdade nua e crua, não leva as pessoas a ter consciência do que é erro. Eles sempre, a maioria dos líderes, pregam um evangelho neutro, deixa todo mundo no seu modo de conformismo ali. Não, o evangelho, a palavra foi boa, gostei da palavra, mas foi um evangelho que não confrontou, não despertou a pessoa a ser liberta verdadeiramente em Cristo. Aí o que acontece? As pessoas saem da igreja e vão cometer todo tipo de coisa errada, porque não houve um confronto no espírito da pessoa para a mudança. E digo até, a maioria dos líderes tem o ministério como uma profissão, não como um chamado. E eu me lembro claramente, quando eu fiz a faculdade de teologia em 91, pastor Ronald Carvalho disse para mim, disse para todos: o importante não é o que você prega, o importante é o que você vive. Porque o que você vive, meu Deus, é que vai fazer mudança na vida das outras pessoas. Então, se as pessoas não são mudadas, é porque as pessoas não estão pregando a essência do evangelho que elas receberam de Cristo. Elas estão pregando uma mensagem teórica, elas estão pregando uma mensagem ensaiada, elas estão pregando uma mensagem que não traga desconforto para ninguém, porque a maioria está preocupada em não perder membro, em não perder ovelha, por causa do dízimo, por causa da oferta, por causa do famoso que está lá e esquece de obedecer a Cristo. E bem claro, como eu falo sempre, como alguém vai dar para os outros o que não recebeu de Cristo? Agora Deus vai mudar a sua vida, vai libertar, vai transformar. Se essa pessoa não fala isso com propriedade, ela não fala isso como algo que ela vive, que ela recebeu plenamente de Cristo. Mesmo que ela tenha recebido alguma coisa, uma experiência, ela se priva, ela se anula de falar para não confrontar, para não incomodar ninguém. Quer ver uma coisa? Nesse tempo agora, veja quantos líderes das igrejas por aí vão dizer que o Noel é um símbolo de idolatria, um feiticeiro, é um bruxo. Quantos vão falar na Páscoa que o coelho, que o chocolate e que o ovo não tem nada a ver com a Páscoa de Cristo? Todo mundo vai se calar para não chocar, para não incomodar, para não trazer mal-estar para as ovelhas. E o pior, o terrível, é que muitos líderes esquecem do que está escrito na Bíblia, que cada um de nós iremos prestar contas de todas as ovelhas que Deus nos deu para cuidar. E aí, bispo, pastor, apóstolo, que você está se omitindo de pregar a verdade, de ensinar o caminho correto, de apontar erros, pecados. Não é confrontar, não é ser grosso, temperamental com alguém dentro da igreja, é pregar a verdade e entender que aqueles que são teus, aqueles que têm que andar com você, ficarão do seu lado. Mas se você tentar aliviar, passar a mão na cabeça de muitos, no futuro, esses que você está aliviando agora, vai embora de qualquer maneira. Então, em nome de Jesus, prega o evangelho, não se omita de pregar a verdade, porque você vai prestar conta de cada ovelha que Deus colocou na tua mão para você ensinar a verdade. 1 Coríntios 2, o apóstolo Paulo diz um negócio extraordinário. Ele diz assim: amados, quando eu fui ter com vocês, eu não fui com o evangelho de persuasão humana, de sabedoria, de eloquência. Não, eu fui até vocês com o poder do Espírito, com o poder do evangelho, com sinais. Ele está dizendo que eu trouxe para vocês foi um evangelho que liberta, que cura, que transforma. Eu não trouxe uma teoria barata, eu trouxe a essência do evangelho para vocês. E é isso que todos nós temos que pregar. Então aquilo que sabe que você tem que fazer e não faz, a Bíblia diz que você nisso já está pecando. Gálatas 6, Paulo diz: não me moleste, não me perturbe, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo, de transformação, de libertação e mudança. Depois esse mesmo Paulo diz assim: sede os meus imitadores como eu sou do Senhor. Você que está me ouvindo, você pode dizer isso para alguém? Que você é imitador de Cristo? Que as pessoas podem seguir o seu exemplo de vida, de fidelidade, de santidade e temor diante do Senhor? É isso que Deus quer de cada um de nós, que nós venhamos viver verdadeiramente a essência do Evangelho. Essa é a vontade de Deus para nós, que sejamos exemplo de vida cristã, sejam crentes, segundo a vontade de Deus.